Olá, irmãos, tudo bem? Boa tarde. Não sei se você já foi no médico, e o médico olhou para você, você disse a dor que você está sentindo, ele desconfiou de um problema no estômago, te deu remédio, não adiantou, você lá trocou o remédio, não adiantou, você foi lá, trocou, foi num o outro médico deu um remedinho bem mais barato, você tomou aquele remedinho e sarou na hora, né? É ruim quando o médico ele erra. As doenças que temos, que elas pioram com excesso de remédio, né? Quer ver quando você vai no mecânico levar o carro para arrumar, e o mecânico vai consertar uma peça e forçando para tirar ela quebra mais duas, três. E aí diz que já estavam quebradas. Ó, tem umas peças quebradas aqui no teu carro, você tem que trocar também. São situações que nos causam um desconforto e às vezes a gente não tem o recurso também, né? Agora, muitas das vezes nós estamos na mesma situação quanto à vontade de Deus para a nossa vida. E a gente chama isso pelas escrituras de enfermidade da fé. É quando estamos enfermos num determinado assunto de Deus para nós. Deus tem um trato para conosco, o nosso Pai Celestial. Ele tem objetivos e desejos para conosco e nós não compreendemos corretamente, então nos posicionamos com um comportamento inadequado àquilo que Deus esperava para a gente. Ou seja, estamos enfermos na fé. A nossa fé não é sadia, não entendemos corretamente como podemos nos portar e viver em paz em determinadas áreas da nossa vida. A qual eu vou falar agora é sobre a nossa vida profissional. Qual o mercado de trabalho o crente vai escolher para ele? Qual o mercado, né, de trabalho? Porque às vezes ficamos muito tempo buscando o mercado de trabalho, chegamos no final da vida e percebemos que aquilo não contribuiu com nada para o reino de Deus. Então estamos partindo dessa vida para outra e chegaremos lá de mãos vazias, porque às 8, 10, 14 horas do nosso dia, no auge da nossa força, ali dos 14 aos 30, mais ou menos, onde a gente estudou 10, 12, 14 anos ensino fundamental e médio, e mais uns 5 anos faculdade, né? Gastamos ali 15 anos da nossa vida estudando e trabalhamos mais um tempo e chegamos ao final da vida e percebemos que tudo isso foi inútil para o reino dos céus e vem então uma frustração muito grande para nós, irmãos. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas o Senhor me chamou hoje para curar a enfermidade de fé de alguns irmãos. Eu sei que o Senhor vai curar a enfermidade de fé de alguns irmãos quanto à vida profissional, irmãos. Dado a teologia da prosperidade advinda aí a partir do século, a partir das últimas 2 décadas, né? Ela veio com força para o Brasil, oriunda de pregadores como Kent Hagin, Terry Osborne, entre outros aí, pregadores americanos, e se espalhou rapidamente pela América Latina essa teoria da prosperidade. E eu quero então levar os irmãos a entender o plano de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida profissional, porque é onde nós paramos a maior parte do nosso tempo. Nós estamos ali dentro do nosso trabalho, seja ele autônomo, seja ele num escritório, seja ele um concurso público, nós estamos ali a maior parte do nosso tempo. E esse trabalho está nos dando dinheiro para a gente viver, pagar nossas contas, etc, né? Então, qual é o plano de Deus para cada um de nós quanto à nossa vida profissional? Então o Espírito me trouxe um entendimento, eu negligenciei voluntariamente, né? Porque é difícil, irmãos, falar certos assuntos e não dá vontade de falar. Mas um irmão comentou a respeito, foi o mesmo assunto, e agora eu acabei de postar lá no grupo, o qual eu vou largar esse vídeo aí no grupo do WhatsApp, né? E um irmão disse que o Espírito estava falando a mesma coisa para ele lá de São Paulo, lá. O irmão falou, ó, essa semana, ontem Deus falou a mesma coisa para mim sobre esse assunto, né? Então eu vou gravar aqui, irmãos. Eu espero que o Espírito Santo te ajude a curar a enfermidade de fé quanto à vida profissional. E se você está saudável nessa questão e o Espírito Santo lhe incomodar, lhe convidar para levar o remédio certo para outra pessoa, assim seja feito, obedecemos
venhamos a obedecer, obedeçamos então ao Espírito Santo que nós habita e nos dá mandamentos. E eu tenho falado sobre ouvir o Espírito Santo nos vídeos anteriores, né? Então eu quero abrir a Bíblia, eu estava lendo ali um texto no livro de Lucas, né? Não temos aí tecnologia, computador, outro celular para filmar de um e de outro, é tudo no manual, na moda antiga mesmo, né, irmão? Então, Lucas capítulo, eu estava lendo, deixa eu achar aqui o capítulo, acho que era o capítulo 16, Lucas, acho que é 16, verso de número, deixa eu achar o versículo aqui, verso 19. Havia um certo homem rico que vestia de púrpura, de linho finíssimo, alegrando-se diariamente do seu luxo. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava-lhe ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos de Deus ao paraíso, ou seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos em tormento e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Irmãos, aqui na minha Bíblia Sagrada não tem capítulo. Ó. Na tua deve estar escrito assim, provavelmente, depende da tradução. Começou a chover aqui, irmãos, deixa eu só vir pra cá aqui. Já parou, foi a árvore, né? Provavelmente vai estar escrito assim, a parábola de rico e Lázaro. Não é uma parábola, é uma história real, embora tenha o título ali. O título, capítulos e versículos não fazem parte das escrituras. Os tradutores, para facilitar a nossa leitura, colocaram então. Bom, nós tínhamos esse irmão. Veja que ele era irmão. Por que ele era irmão? Porque ele foi salvo, foi para a vida eterna. Ele era o nosso irmão e era um mendigo. E nós temos o rico Lázaro. Bom, irmãos, nós nascemos num mundo onde nós fomos ensinados desde pequeno a ser o protagonista da história. Isso acontece, irmão, se você analisar os filmes, quando você olha os filmes, tem os coadjuvantes, eu acho que é assim que chama, né? Os figurantes também estão ali, né? Aí tem lá o ator principal, que é um herói, né, e tal, e ele vai de um lado para o outro, você acompanha ele. E a tendência é que nós nos colocamos no lugar desse ator principal, o herói ali, né? Ou vilão, né? Depende. Mas nós somos. Aí os coadjuvantes ali, os figurantes passam desapercebidos ali. Tem no cenário há vários ali, né? Passa desapercebido porque a gente não quer ser cidadão comum, né? A gente não quer ser cidadão comum. Então, dentro do bombardeio de emoções que nós recebemos desde o dia em que nascemos, os ruídos externos, inclusive no ventre da nossa mãe, né? Estou falando de um fato científico relacionado à nossa alma, conforme o pai começa a brigar com a mulher, eu não queria esse filho, eu não queria esse filho, por que tu foi engravidar e tal, a criança vai ouvindo. Então nós somos tendenciosos, falando da nossa alma, ao ler essa passagem, a interpretá-la com a alma que Deus tem interesse que nós sejamos mendigos. Então, logo há essa expectativa da nossa parte, porque uma criança que desde o ventre da barriga ela não recebe o amor do pai e da mãe dela, a mãe fala, vamos abortar, etc., mas por algum motivo é impedido, às vezes os avós criam, e os avós não querem mais, vai para o orfanato, etc., né? Então, logo essa criança, quando ela conhece o amor de Deus, ela tem as suas enfermidades que ela vai carregar nessa fé. Agora ela entendeu que Jesus morreu por ela, lá na cruz do Calvário, e que embora os homens que mais deveriam amar essa criança, que agora é um adulto, rejeitaram ela, então ela recebe com essa enfermidade.
essa informação de que Deus lhe ama, e ela aceita o amor de Deus. Ela aceita o amor de Deus, recebe o seu Jesus como Salvador, reconhece-se pecador e perdido, incapaz de salvar a si mesmo. Mas a tendência é que a alma gere uma manipulação, gere uma enfermidade nesta fé. Então logo ela cresce entendendo que ela tem que ser mendigo. Irmãos, é forte, é um pouco pesado as minhas colocações, mas é necessário que o médico ele acerte ali o calibre do remédio, né? Porque muitas das vezes a pessoa está tomando o remédio certo, mas o médico não se atentou que ela é A negativo. E esse remédio ele só dá para O positivo. E algum erro do médico ali no diagnóstico, né? Não é erro, irmãos, não é erro, é não conseguir acompanhar tudo, mas Deus é perfeito, Ele pode atingir cada área da nossa vida para nos dar o remédio certo. Bom, no mesmo livro aqui de Lucas, nós lemos capítulo 19, a gente pode voltar um pouquinho. Então, quero que você guarde este fundamento aqui, de que nós podemos interpretar de que aqui Deus está dizendo que não é legal nós ser rico. E essa interpretação, neste caso que eu estou falando, nessa narrativa que eu estou trazendo do Espírito, ela é enferma. Não é a realidade geral aqui, mas a qual nós trouxemos para uma realidade geral, muitas das vezes estabelecendo uma doutrina e sempre desconfiando dos irmãos ricos, né? O irmão que é pobre, muitas das vezes desconfia dos irmãos ricos, acha que eles são materialistas e vão para o inferno, etc, né? E assim sucessivamente. Uma enfermidade de fé. Agora, eu quero que você abra em Lucas capítulo 5, irmãos, e tenha uma mente aberta, capaz de deixar com que o Espírito Santo possa dividir alma e espírito e operar a cura da sua fé. Porque o que é fé? É a palavra de Deus ao nosso espírito. Quando o nosso espírito abraça a verdade de Deus e subjuga a alma. Quando o nosso espírito não consegue fazer isso, então a fé ela fica enferma. Por quê? Porque a nossa alma ela está colocando dúvida na verdade de Deus. Isso acontece, agora trazendo a literalidade desse assunto, em Romanos capítulo 14, os irmãos recebidos por Cristo, porque creram nele, achavam que não podia comer carne, que era pecado. Isso era uma enfermidade de fé. A alma deles, dentro do contexto cultural e religioso que eles foram criados, levaram eles a entender que eles tinham que crer em Cristo dessa forma. Se você ler o capítulo 14 de 1 Romanos, de 1 Romanos não, né? De Romanos capítulo 14, você vai ver que o apóstolo Paulo diz assim, ó, Romanos 14, verso 1, não vou abrir a Bíblia lá agora, né? Ora, irmãos, quanto aos enfermos na fé, recebeu sem contendas e sem dúvidas, porque uns crê que pode comer de tudo. Os fortes na fé comem de tudo. Os fracos na fé creem que só pode comer legume. Ou, em outra tradução, os enfermos na fé. Então, aqueles irmãos que entenderam que podiam comer de tudo, eles estavam sãos na sua fé. Era isso que Deus queria deles e era isso que eles atingiram. Eles atingiram o auge da saúde espiritual, de crer em Deus. O auge. Já os irmãos que não comiam carne, eles estavam enfermos. Eles atingiram a salvação, mas eles não atingiram a comunhão com o Senhor Jesus quanto à alimentação. E eles estavam agradáveis a Deus. E Deus amava eles, e tudo bem. Porque o que eles acreditavam que era certo, eles praticavam. Não adianta você acreditar que é errado comer carne. Então, em Romanos capítulo 2, voltando uns capítulos anteriores, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai chamar esse tipo de pessoas de hipócrita. Tu que dizes que não deve roubar, e rouba. Tu que dizes que não deve mentir, e mente. Então, quando a gente crê em alguma coisa, eu acho que é isso que Deus quer. Nós temos que praticar aquilo, até Deus curar a nossa enfermidade. Bom, eu trouxe a literalidade desse princípio em Romanos 14. Agora eu volto para Lucas. Nós lemos 16. E agora nós vamos ler 5 que eu falei, né? Acho que é, deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar. Lucas capítulo 5. Se eu não achar, eu dou um pause aí. Lucas 5. Capítulo 5, verso 11. Elevando seus barcos para a terra,
eles abandonaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, estando eles em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de... 5, 11. Espera aí, deu uma pausa para achar o texto. O capítulo estava certo, eu errei o versículo. Lucas 5, 1, 2. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão Pedro. Ele pediu que se afastasse um pouco da terra. E sentando, ensinava do barco a multidão. E quando terminou de falar, disse a Simão: velejai para o fundo e lançai a rede para um arrastão. Respondeu Simão, dizendo: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. E fazendo isso, eis que pegaram uma grande quantidade de peixe e a rede se rompia. E eles acenaram os companheiros: vem ajudar nós aqui, ó, o negócio tá bom, vem cá. E foram eles e ajudá-los. Irmãos, então aqui nós temos uma outra situação de um pai de família que trabalhou a noite inteira e não pescou nada, irmão, mas ainda se dispôs a ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não foi buscar um outro trabalho ou outra coisa, ele dispôs-se a ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus. Bom, na teologia da prosperidade, se você cresceu num ambiente avarento, onde seus pais sempre só falaram de dinheiro, dinheiro, e ganhar dinheiro, e comprar e bens materiais, logo quando você ouve essa mensagem, a sua alma, ela quer trazer uma interpretação ao teu eu consciente de prosperidade. De que se você seguir a palavra do Senhor Jesus Cristo, mesmo que você tenha trabalhado e não conseguir nada, se você... Eu posso aqui tipificar de várias formas. Eu posso abrilhantar essa teologia da prosperidade, né? Não, porque se você colocar a sua fé em ação, se você colocar o seu trabalho na mão do Senhor Jesus Cristo, ele vai prosperar você. Deixe o Senhor Jesus guiar o barco, guiar a sua empresa, guiar a sua vida profissional, e você vai ver a fartura na sua conta bancária. Você vai ver a fartura e, irmãos, eu podia ir longe. E olha, irmãos, que eu sou conhecedor desse assunto de camarote. Então, eu sei do que eu estou falando. Bom, então nós podemos fazer essas interpretações conforme a nossa alma foi doutrinada no meio que nós vivemos, logo ela quer enfermar a nossa fé. Nós temos então um pai de família que trabalhou e não conseguiu nada, mas foi abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, eu vou só citar o texto, não vou abrir lá, irmãos. Eu até li em outro vídeo, né? Mateus capítulo 17, verso 27, né? Em diante, o apóstolo Pedro, ele vai pescar, ou 27, 17, né? Aí só inverte, se não for um é outro. Ele vai pescar, não, os cobradores de impostos chegam para cobrar impostos dele. Então, logo, ele vai até a sala e cogita em pegar das ofertas, algo assim. Tudo o que fazer, o Senhor Jesus se antecipa antes de ele tomar uma decisão. E o Senhor Jesus diz: vai lá e pesca um peixe. Lá vai ter uma moeda, paga o teu e o meu imposto. Então o Senhor Jesus, ele orientou o apóstolo Pedro ao que fazer para pagar essas contas. E aí nós temos um problema grave, irmãos. Por quê? Porque muitos irmãos pegam essa palavra e trocam o nome de Pedro para Alex, para eu vou continuar nesse meu emprego aqui, que Deus está me dizendo por essa palavra que eu vou tirar da boca do peixe, ou seja, do motor do carro, ou seja, dessa loja, do que você trabalha, o dinheiro para pagar os impostos, todas as contas. E às vezes o teu tempo ali já terminou. Deus já não te quer mais ali naquele trabalho ali. Mas é comum nós adentrarmos ao personagem principal. Foi o que eu trouxe de introdução aqui para esse vídeo, né? É comum nós nos vermos como personagem principal de um filme. No caso lá, Lázaro e Rico, mas tinha várias pessoas. Nós vamos ler a história toda, nós vamos ver que tem os irmãos, os parentes do Rico, que ele pede ajuda para eles. Vai ter vários personagens ali. Mas é tendencioso da nossa alma nos levar a entender que o texto fala conosco através de um daqueles 2 personagens lá. Aqui agora, como está citando o nome de Pedro, é comum nós nos vermos no lugar do Pedro, mas nós podemos ser um daqueles que foi ajudado, irmão.
Nós podemos ser aquele que o irmão chama assim, ô, vem cá, vem cá, vem cá, Deus me deu tanto aqui, ó, tá vazando por fora, que vem ligeiro, irmão. É que essas questões das enfermidades da fé, irmão. Agora, vamos enriquecer um pouco mais essa situação para acharmos a veia e injetarmos o remédio. O apóstolo Pedro, ele pode ser o mendigo Lázaro. Por quê? Porque ele não recebeu essa palavra do Senhor. Senhor, eu trabalhei a noite inteira e eu não pesquei nada, Senhor. E eu tenho meus barrigudinhos lá em casa, que eu vou levar para eles comer? E o Senhor não dá nenhuma palavra para eles. Para esse irmão, para Pedro, né? Nós não nos colocamos, não gostamos de nos colocar no personagem principal, então vamos ser Pedro. Mas vamos ser o Pedro que não recebeu a palavra. Eu ouvi uma menção, uma pregação, uma mensagem de salvação, de vida eterna, mas o Senhor não mandou voltar lá no mar e pegar o peixe, encher a rede de peixe, não mandou. E agora? E agora vou voltar para casa sem nada. E ainda demorei mais. Ainda os filhos estão lá pensando assim, nossa, agora o pai vem com a vaca lavada de leite. Oh, olha a demora, deve ter pegado muito peixe. Agora vão pra feira e as crianças estão lá. Eu vou chegar lá, elas já vão olhar para minhas mãos aqui, né? Hã? Ué, pai, o que aconteceu? Não, é que o Senhor Jesus apareceu lá e eles disseram que ele é o Messias. Eu parei para ficar ouvindo até agora, mas tá aqui esperando. Peixe aqui. E aí há uma discussão ali. Que os filhos não entendem que o pai recebeu muito mais do que pão. Muito mais do que comida. Ele recebeu comida até, mas os filhos não entendem, estão com fome, são criança. Então esse Pedro agora, que não é o Pedro do materialismo ali, que o Senhor Jesus abençoou, ele não tem nada para apresentar. E ele começa a desanimar. Ele começa a desanimar, começa a ficar enfermo na fé. E entender que o lugar dele é na sarjeta, na rua. Então ele abandona, ele não é um preguiçoso, irmãos, como fala lá em Tessalonicenses, né? Cuidado com aqueles que são preguiçosos, ficam se intrometendo na vida dos outros. Ele simplesmente tentou de todos os lados, nunca recebeu uma palavra de prosperidade e desistiu. Os filhos cresceram, agora já se sustentava, ele foi morar na rua. É duro, irmãos, é duro. Você acha que é assim? Você acha que é um filme? Que a gente e Deus escreve, nós somos o personagem principal e acabou? Não é assim, irmãos. Existem muitas enfermidades em várias áreas da nossa vida. Mas eu já estou em 28 minutos, ou 23, falando só de trabalho. Então veja bem, nós temos um mendigo fora do mercado de trabalho. Por quê, irmãos? Porque a gente não entende que o mendigo vai no banheiro, no caso, nem vai no banheiro, vai atrás de uma árvore, ele vai lá defecar, urinar. A história não conta essas partes aqui. Joga um balde d'água nele. Que lindo, né? Foi mendigo e foi pro céu, que legal. Romantizar, irmãos, isso aí também é da nossa alma, romantizar as coisas, né? Romantizar. Não é assim que funciona, irmãos. Quem disse que a nossa posição é de mendigo? Quem disse? Quem te falou isso? Você já foi, irmãos? Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Irmãos, só ouve e responde para uma pergunta retórica. Quantas vezes você pegou o seu carro e foi para o centro de Porto Alegre? Na Andradas lá? Quantas vezes você fez isso nas madrugadas lá? E conversou com os mendigos, com as prostitutas? Quantas vezes você fez isso, irmão? Porque senão fica difícil você entender o que eu quero dizer, irmão. Irmãos, a maioria dos mendigos que estão lá, eu posso dizer a maioria. Porque eu posso dizer, Deus o sabe, mas a maioria são arrogantes, irmãos. Não vão para o céu, irmãos. Não dá para romantizar a história do rico e de Lázaro mendigo. Lázaro era um irmão amado, nossa, irmão, que talvez chegou numa denominação evangélica da teologia da prosperidade e nunca aconteceu com ele. O que ele pensou? Deus não me ama. Eu não me comporto bem. Eu amo Deus, eu amo o Senhor Jesus, mas
Eu não devo ser um bom filho porque ele dá para os outros vão lá dar testemunho que encheram a rede de peixe e Deus não enche. E aí ele foi se afastando dos irmãozinhos, foi se sentindo mal, chegando de bicicletinha na igreja, os irmãozinhos olhando meio atravessado para ele, né? Chegando de carrão, passo por ele ainda buzino ainda, né? E aí o Pedrão lá que não foi abençoado, irmãos, ele não se sentiu num ambiente acolhedor. Não se sentiu, irmãos. E aí ele pegou o caminho dele, mas o Senhor Jesus sempre esteve com ele, irmão. O Senhor Jesus sempre esteve com ele. E quando ele morreu, ele foi desfrutar das riquezas celestiais. E não é todo rico que é o rico da história de Lázaro aqui, irmãos. Não é todos, irmãos. Então a gente se coloca em lugares que Deus não nos colocou e nós vamos dar conta, irmãos. Nós precisamos ficar aonde Deus nos quer, no que tange ao mercado de trabalho. Bom, então eu acho que eu já estou conseguindo injetar um pouco de remédio na sua fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus que nos corrige. Então, muitos irmãos, o que acontece, irmãos? O irmão entrou no mercado de trabalho pelo objetivo de ganhar dinheiro. Isso é errado. E esse dinheiro deu a Netflix para ele, que ele olhou pornografia, filme de violência, séries violentas, séries de terror, tudo que desagrada ao Senhor. Então, num dado momento, que dá pouco de tanto olhar essas porcarias, ele bateu em alguém no trânsito, o cara fechou ele, foi lá, deu um soco, ele, que dá pouco, teve relação sexual fora do casamento, e tudo isso veio do trabalho dele, essas aquisições. A secretária, ele quis botar uma nova, bonita, ele foi pela aparência, uma coisa foi chamando a outra. Aí o que aconteceu? Ele viu o trabalho de escritório, o trabalho, vamos dizer assim, intelectual, como algo pecaminoso, como se aquele trabalho levasse ao pecado, porque ele foi levado. Então ele colocou o personagem dele no bojo da igreja. Ele centralizou a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no personagem dele, irmãos. E é comum nós vermos isso. Então nós nos deparamos com os irmãos e nós vestimos o nosso corpo, o nosso comportamento, o nosso modo de ver a Deus naquele irmão lá. Então aquilo que nos fez mal, nós julgamos que está fazendo mal ao irmão também. Então a gente começa às vezes dar piadinha, irmão, esse trabalho não é para ti, irmão. Deus não gosta desse tipo de trabalho e Deus colocou ele lá. Então você está indo contra Deus, irmão. Você está entendendo a gravidade da situação? Então existe um lugar para nós, de paz, profissionalmente. Às vezes nós vamos, os maduros na fé, os que já foram exercitados pelo Senhor espiritualmente, vão conversar com o mendigo e logo vão entender que ali é o lugar dele. E não existe nenhuma enfermidade a ser curada ali. E vão conversar com um irmão concursado, bem colocado no governo, ou um irmão que exerce serviço autônomo, um empresário, né? Me fugiu a palavra aqui, empresário, e vão ver que ali é o lugar dele. Agora, os irmãos fracos na fé nem sabem onde é o próprio lugar. Como vão saber onde é o lugar do irmão? Então, irmão, se você não sabe onde é o seu lugar, profissionalmente falando, isso quer dizer que você está enfermo na fé. Isso não é um julgamento, irmão, não é um julgamento. Isso é um diagnóstico, e o diagnóstico é bom, ninguém se importa com o diagnóstico. Pelo contrário, quando a gente está com dor, a gente quer o diagnóstico para saber o que fazer. Claro que quando o diagnóstico é muito sério, né? Ó, você está com câncer terminal, vai morrer, a gente fica preocupado, triste muitas das vezes, né? E vai buscar a solução daquilo ali. Mas, no fim de tudo, nós precisamos do diagnóstico. Então, isso não é um julgamento, é um diagnóstico. Irmão. Se você não sabe o seu lugar no mercado de trabalho, você está enfermo na palavra de Deus quanto à nossa vida no mercado de trabalho. E tudo bem? Você pode ser um irmão mais abençoado que um irmão que já sabe o seu lugar. O irmão já sabe o lugar dele no mercado de trabalho. Por fé, Deus já revelou isso para ele. Mas está na sensualidade, na mentira, etc. Então você é um irmão muito mais santo e é muito mais amado do Senhor e não vai sofrer disciplina como ele. Então,
muitas das vezes a nossa posição no mercado de trabalho não está relacionada à disciplina do Senhor, mas a uma enfermidade de fé. O irmão está enfermo de fé, então ele não sabe o lugar dele. E isso é um julgamento nosso, por sermos maduros e ver. E agora, muitas das vezes o irmão vai optar por um trabalho ruim, vamos dizer assim, porque ele entende, ele tem maturidade espiritual para entender que ali é o melhor para ele quanto ao reino de Deus, quanto a assuntos específicos no reino de Deus, que só dessa forma ele vai conseguir atingir. Tudo certo. O importante é nós curarmos as nossas enfermidades. Agora, talvez possa te ajudar, 1 Coríntios capítulo 7, se não me falha a memória. Deixa eu dar pausa aqui. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 7, verso de número 21. Fosse chamado servo, não te preocupes, mas se pode chegar a ser livre, aproveita bastante. Essa tradução aqui, né? Mas tudo bem, irmãos. A sua tradução vai estar diferente, vai estar até melhor. Mas vamos lá, vou ler de novo para, né, tentar agora fazer o bisturi, terminar a cirurgia aqui e, se Deus quiser, curar a sua enfermidade de fé, caso você tenha, ou se o Espírito Santo lhe mostrar alguém que tenha, através desse medicamento, né? Pode servir para uns e não para outros. Foste chamado servos, não te preocupe, mas se tu pode chegar a ser livre, aproveite bastante. Eu vou contextualizar, porque eu não contextualizei um versículo. Eu dei aquele versículo como ensinamento para um assunto. O irmão disse que aquele versículo não queria dizer aquilo, e de fato o irmão estava certo, né? Então eu vou contextualizar para que não haja esse problema, né? Não acho que não é o caso, que não muda nada o que o Espírito Santo quer dizer. Então eu vou ler de novo. Ó. Fosse chamado servo, não te preocupe, mas se tu podes ser livre, aproveite. Bom, o apóstolo Paulo vai falar do nosso chamado no sentido de salvação. Então eu vou contextualizar, irmão, para não para eu não dizer que o princípio desse texto quer dizer isso, mas nós podemos pegar princípios secundários. Claro, podemos. Então, quando o apóstolo Paulo diz para nós imitarmos a fé de Abraão, qual foi a demonstração da fé de Abraão? Dar o seu filho em holocausto. Deus não pediu para mim dar meu filho em holocausto. Deus não pediu para mim pescar lá no mar que vai ter uma moeda lá dentro do peixe, ou que a rede vai vir cheia. Deus não falou isso para mim. Mas eu posso pegar esse princípio e aplicar em outra área, porque Deus pode usá-lo para falar comigo. Então aqui o princípio é sobre salvação. Fosse chamado de que jeito? Casado? Solteiro? E aí o apóstolo Paulo vai dizer como nós nos comportar dentro desse chamado. Agora aqui no caso do chamado servo ou escravo, né? Que que foi comprado, olha o que o apóstolo Paulo diz: for chamado servo, não te preocupe. Irmão, quer situação profissional pior que ser escravo? Eu sei que vão romantizar também, nem vou entrar nesse mérito aí, né? Irmãos, ser escravo era uma condição ruim mesmo no romantismo que dão para aquela época lá, né? Então, fosse chamado sendo escravo, não te preocupe. Então, irmão, agora eu quero que você preste atenção. Como você foi chamado? Ah, eu era incrédulo, eu trabalhava no mesmo emprego que eu trabalho hoje, na mesma profissão. Então, fosse chamado metalúrgico, não te preocupe. A preocupação, irmãos, ela é da alma. Ela é uma deficiência de fé. Fosse chamado bombeiro, não te preocupe. Não te preocupe. Essa preocupação que impede você de ouvir a voz de Deus. Ah, depende de Deus que não quer que eu seja bombeiro. Por quê? Por que você acha isso, irmão? Ah, porque aconteceu isso com o bombeiro. Mas isso é da alma. Irmãos, quando Deus não quiser que você seja profissionalmente aquilo que você era quando Ele te chamou para a vida eterna, como Ele chamou o mendigo Lázaro, talvez já era mendigo a vida toda, Ele não se preocupou. Nós podemos contextualizar de várias formas como Lázaro chegou a mendigo.
Eu fiz uma contestação, posso fazer outra, talvez ele já era a vida toda e, né, não deu bola para isso, só ficou aguardando a vinda de Jesus ou morrer. Então, se você for chamado bombeiro, se você foi chamado empresário, se você foi chamado professor, se você foi chamado autônomo, não te preocupe, porque a glória de Cristo, irmão, a glória de Cristo, quando ela entra e acerta, irmão, tudo fica cinza. E ele fica colorido. O Senhor Jesus é o colorido da nossa vida, irmão. É o colorido. E ele vai nos sustentar, irmãos. O trabalho, irmãos, preste atenção. O trabalho é nosso. Nós trabalhamos. A colheita é do Senhor, o crescimento é do Senhor, melhor dizendo. Então o trabalho é nosso. Se você foi chamado agricultor, o trabalho é teu. Não te preocupe. Ah, eu fui chamado agricultor, mas eu planto e não dá mais nada. Não te preocupe. Não te preocupe. Não te preocupe com isso. Deus vai dar o sustento. O crescimento quem dá é o Senhor. Ah, mas no meu trabalho Deus não me dá mais crescimento. Não te preocupe. Mas se Deus não está dando mais crescimento é porque não quer mais que eu trabalhe. Isso quem disse? Não te preocupes. Não te preocupe. Porque o sustento vem do Senhor. O crescimento vem do Senhor. Então, quando você se preocupa, você começa a se dedicar muito ao seu trabalho, você se dedica menos ao Senhor. Veja bem, Pedro trabalhou a noite inteira. Ele foi para casa? Não, ele não se preocupou com aquilo ali. Ele foi aos pés do Senhor Jesus ouvir o Evangelho. E Deus lhe supriu as necessidades. Podia suprir não suprindo, porque é um suprimento, irmão. Então, não te preocupe. Ah, eu perdi meu emprego. Não te preocupe. Meu trabalho não está mais dando o suficiente. Não te preocupe. Quando você vai se preocupar? Quando ele levar ao pecado. Aí você vai se preocupar. Aí você vai tomar uma decisão quanto a isso. Porque Deus nos chamou para ser santo. Ele não nos chamou para trabalhar na profissão A, B ou C. Não. Ele nos chamou para ser santo. E quando um trabalho compromete a nossa santidade, nós devemos largá-lo imediatamente. Mas vou ver do que não importa. Comprometeu minha santidade, eu devo abandoná-lo. Caso contrário, não te preocupe. Agora, esse texto continua. For chamado servo, não te preocupe. Mas, se tu pode ser livre, aproveite. Então não te preocupe, o Senhor é a tua alegria. Ah, eu não aguento essa vida de servo, de ser empregado. Irmãos, faltou Cristo em você. Faltou. Porque tudo fica irrelevante, irmão. Ser rico ou ser pobre dá na mesma coisa, irmão. O peso de satisfação é o mesmo. Não te preocupe. Agora, se Deus te deu a ocasião de ser livre, aproveite a liberdade. Você trabalha numa empresa, é judiado, você está sofrendo, você está ficando doente, não te preocupe, você vai morrer igual. Você vai morrer igual, não te preocupe. Agora, Deus está vendo. Ele te deu a oportunidade de ser livre, apareceu uma outra oportunidade, aproveite. Deus vai criar a oportunidade, irmão. O trabalho é você que executa. O crescimento é Deus que dá. Deus vai criar as oportunidades. Fique em oração no Senhor. Fique em oração, te alegra. Ele é a tua alegria. Aonde você foi chamado? Qual profissão você foi chamado? Então não te preocupe. Qual profissão você está hoje ouvindo esse vídeo? Eu estou nessa. Não te preocupe, irmão. Não te preocupe. Não te preocupe. Ah, mas as contas, não te preocupe. Tudo é com o Senhor, não é responsabilidade tua. Responsabilidade tua é tu não gastar o dinheiro das contas, né? Trocando de carro, pegando um carro melhor, né? Tomando cerveja, comendo carne gorda. Não, né? Isso é responsabilidade sua, é pecado. Mas quanto ao trabalho, irmãos, que trabalho eu vou escolher? Irmãos, não te preocupa. Se você está nesse aqui e aparecer o melhor, pega o melhor. Ah, mas Deus não me disse que é. E ele disse que não é, irmão. Ele falou, não pode pegar? Não, então, escolhe o melhor. Não apareceu oportunidade? Ah, mas eu estou nesse aqui, eu não sei se Deus quer que eu troque esse para o melhor. Tendo a oportunidade de ser livre, aproveite. Ele já está falando agora. Aproveite. Mas não te preocupe. Se não aparecer o melhor, não fica mentindo, não fica aumentando o teu currículo e tentando convencer as pessoas para conseguir algo melhor. Não, irmão. Fica onde Deus te chamou. Fica ali, calma, alegre-te no Senhor. Podendo ser livre, aproveita. Por quê? Porque trocar esse por esse que é melhor, sem poder ser livre, porque você é escravo do Senhor, irmãos. Não esqueça que nós somos escravos do Senhor. O Senhor deixou você ser livre?
quando você estava nesse aqui, que você está sofrendo aqui, sofrendo na carne, mas no espírito é só ganho. É só ganho. Aí de repente apareceu esse. Não é trocar uh, só pela oportunidade. É o espírito não dizer que não pode. Então apareceu esse. O Espírito Santo não disse não vai, aproveite. Agora, ele sabe se esse aqui que vai te dar mais dinheiro, mais qualidade de vida, não vai levar você a uma vida carnal. Se for, o Espírito vai dizer, não pega. Mas como é que eu sei? Não, não tem erro, irmão. Quando o Espírito fala, você tem certeza. E o que vai me impedir de obedecer ao Espírito Santo? A sua carne, que vai amar mais esse emprego aqui do que o Senhor Jesus. Então ela vai começar a negociar com o Espírito. Não, Deus, não é bem assim. Não é, isso deve ser coisa da minha cabeça. Mas você tem certeza que é o Espírito de Deus. Quando Sodoma foi ser destruído, os anjos falaram para ele, Ló, vai para lá, ó. Lá é melhor para ti, aqui vai pegar fogo em tudo. Aí o que Ló disse? Não, mas lá vai ser melhor, deixa eu ir para lá. Os anjos falaram, então vai. Deus não vai impedir tu de trocar esse que tá ruim no corpo. Você tá sofrendo por esse, não vai impedir se apareceu esse. Mas você tem a oportunidade de ser livre? Se você não tivesse preocupado aqui, esse aqui não ia ser tão atrativo. E é como ele é muito atrativo, porque você está preocupado aqui, você não está confiando no Senhor, você quer ir para cá, mais do que você quer o Senhor. Então o Senhor fala, não vai. Mas como você quer esse trabalho mais do que o próprio Senhor, você começa a negociar com o Espírito. Não, não é o Espírito falando. Vai ser melhor, vou poder ofertar mais para Deus. E aí, irmãos, se pode ser livre, aproveita. Mas se o Senhor disse fica onde está, fica. Ah, mas o que as pessoas vão... Não negocia. Fique em paz, irmãos. Fique em paz. Vamos ler lá o versículo de novo? Foste chamado servo, não te preocupes. Mas se tu pode ser livre, aproveite. Então, você está nessa posição. Talvez desempregado, talvez trabalhando num emprego que é judiado, você está sofrendo muito. Apareceu algo melhor para você trocar? Então troque. Não tem problema. Você é livre, você pode trocar. Agora você não está mais preso aqui porque apareceu algo melhor. Você pode. Agora, se você está preocupado aqui, angustiado, com medo, logo isso aqui pode ser uma cilada do diabo. Porque você não estava tranquilo aqui, ó. Você não estava despreocupado. Você estava... E as pessoas falavam com você, e aí elas terminavam de falar, e aí elas perguntavam, você ficou todo constrangido que você não conseguia nem ouvir as pessoas, de tão preocupado que você estava com o seu trabalho. Logo, qualquer um que aparecer melhor é a armadilha do diabo. E aí Deus não te tratou nesse trabalho ainda. Ele não quer que você saia dali porque você não foi tratado nele ainda. Então apareceu a oportunidade de ser livre, só que essa oportunidade não veio de Deus. Então o Espírito Santo fala, não, fica aí. Se você estivesse tranquilo, você ia dizer, tá bom, Senhor. Mas como você não tá, você começa a negociar com o Senhor. Não foi o Espírito que falou, isso coisa da minha cabeça. Por que Deus não ia querer? Por que será, irmãos? Ah, meus irmãos. Não é o mendigo, não é o rico, não é ir pescar e as redes vir cheias, vir vazia, não é nada disso. É a ausência de Cristo, é a enfermidade de fé. Como Deus te chamou hoje nessa mensagem, para ouvir essa mensagem, assim fique despreocupado. Te chamou rico? Fique assim. Não se preocupe. Te chamou pobre? Não se preocupe. Te chamou empregado? Te chamou patrão? Não se preocupe. Goze do Senhor como Ele te chamou para ouvir essa mensagem. Podendo ser livre, aproveite. Agora, se você está preocupado e Deus falou com você através dessa mensagem, fique aí mais um tempo. Deixe Deus tratar contigo. Deixe Deus tratar contigo. Deus abençoe a todos nós, irmãos. Espero que tenha te ajudado em nome do nosso Senhor Jesus.